Irmãos, hoje nós fechamos esse trimestre sobrenatural de tão grande lição para as nossas vidas, as obras da carne e o fruto do Espírito. E o título da nossa lição hoje, a última lição desse trimestre, lição 13, uma vida de frutificação. Não basta nós aprendermos, ouvirmos todas as lições, se nós não colocarmos a nossa vida como uma vida frutífera para a glória de Deus. E é isso que nós vamos aprender hoje de manhã. O texto áureo da nossa lição está no livro de João, capítulo 15, versículo 2, que diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Glória a Deus. A verdade prática: o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo. Oh, aleluia! A leitura bíblica que dará base à nossa lição hoje de manhã está no livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz assim a Sagrada Escritura: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E as colhem e lançam no fogo, e ardem. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que o Espírito Santo nos conserve sempre na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, como uma vara, um ramo frutífero, para o louvor da sua glória. Pai, fala conosco hoje de manhã, que possamos refletir diante do término de tão grande trimestre, desta lição, a vida frutífera, como está a nossa vida, como estão os frutos da nossa vida, Pai. Se o Senhor tem tido a agradabilidade com as nossas vidas ou não, e que nós possamos sair deste lugar com um novo compromisso, com a tua palavra e com o teu reino hoje de manhã. Mais uma vez, toma o teu servo nas tuas mãos, orientado, capacitado, direcionado pelo Espírito Santo, para que todos quantos estiverem ouvindo esta lição hoje de manhã sejam edificados, crescidos na tua palavra, para o louvor da tua glória, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus também queremos saudar todos os nossos alunos, nossos membros online, com a doce paz, bom domingo a todos. Como disse o pastor Luciano, estamos hoje fazendo o fechamento desse trimestre. Um trimestre realmente muito lucrativo, em que veio trazer para o povo de Deus uma gama de conhecimento a mais, no que tange a nossa vida frutífera diante de Deus e da nossa comunidade, e na certeza plena que nós estaremos fechando hoje esse assunto. Hoje é um fechamento de todo o assunto que nós estudamos. Praticamente foram assuntos que foram abordados durante o trimestre, porém com ênfase, mais uma vez, em Jesus, que ele entra aqui nessa leitura bíblica em classe, como o personagem principal, mostrando para nós que é possível viver uma vida frutífera quando estamos ligados nele. Essa é a realidade dessa lição e também de toda a Bíblia. Quando estamos em Deus, temos uma posição. Quando estamos fora de Deus, temos outra posição. Essa é a realidade, né? E o nosso tema,
uma vida de frutificação. Amém? É uma palavra que aparece lá no livro de Gênesis, quando Deus disse para Adão para que houvesse frutificação, multiplicação, ou seja, Deus é um Deus dinâmico. Ele quer que os seus filhos não sejam diferentes como ele é. Ele é um Deus dinâmico que trabalha, que multiplica, que frutifica, que está sempre com e adicionando em seu trabalho. Então Jesus vai se posicionar também aqui com os seus discípulos, dizendo a respeito de uma vida frutífera, quando as pessoas estão ligadas neles. Logicamente, Jesus disse essas palavras para os seus discípulos. Jesus disse para aqueles que tinha sido uma escolha, porque em todas as pessoas que estavam com Jesus, tinham se decidido por ele. Tinha os discípulos e tinha os seguidores, as pessoas que admiravam Jesus, tinha as pessoas que estavam acompanhando para ver milagres, para ver o que ia acontecer. Então, na verdade, havia uma grande multidão. Havia os curiosos, havia aqueles que estavam prontos para interrogar, havia aqueles que estavam ali enviados pelos sumos sacerdotes. Ou seja, Jesus estava rodeado de muita gente, constantemente. Só que a qualidade e o tipo de pessoas eram diferenciadas. Agora, quando Jesus trata esse assunto, Jesus vai tratar com os seus discípulos, porque Jesus estava dizendo uma vida de comunhão, uma vida... Jesus fala a respeito de algo íntimo, de estar ligado nele, estar dentro da sua... E ele se coloca aqui como Deus, o lavrador, né? Ou seja, quem já trabalhou com terra sabe muito bem que quem tem uma terra cerca, né? Um trabalho, prepara a terra, lança a semente. O lavrador lidar com tudo isso. Depois acompanha o crescimento até o fruto. Ou seja, todo um trabalho feito. E Jesus se coloca como a videira. E ele nos coloca como as varas. Então, você percebe que é todo um trabalho, um conjunto. E nós vamos ver aqui na lição que o Espírito Santo também não está fora. O Espírito Santo é a seiva que corre nessa videira, algo dinâmico. É lindo, né, irmãos? Nada fica de fora. Deus Pai, o lavrador, Jesus, a videira, o Espírito Santo, a seiva, e nós, as varas. E nós vamos trabalhar aqui também que estas varas, elas precisam estar em produção. Deus não vai colocar uma vara lá na videira de enfeite. O que essa vara está fazendo aí? Não, essa vara aqui é só para ficar enfeitando. Hoje em dia tem muito disso, né? Você olha assim para uma planta, você não quer perguntar se aquela planta ela é industrializada ou se ela é verdadeira, porque muito parecida, mas as pessoas põem em cima da mesa e fica ali como um ornamento, não é assim? Mas Jesus disse, não, eu sou a videira verdadeira, porque Jesus estava dizendo que existia uma outra videira. A verdade, irmãos, tinha uma videira lá dentro do templo de Jerusalém, uma videira que na remodelação do templo que Herodes ali fez, ele colocou uma videira de ouro lá no lugar santo, e aquela videira ficava ali exposta. Ela era de ouro, mas ela não produzia. Então as pessoas se identificavam com aquela videira, achavam muito bonita, porém a videira não produzia. Então Jesus chama a atenção dos seus discípulos, dizendo, eu sou a videira, não aquela, eu sou a videira que produz. Eu quero produção. Você percebe? Então,
nós somos chamados para produzir. Mas vamos, irmãos, para a nossa introdução. Nessa última lição do trimestre, daremos a respeito da frutificação na vida do crente. Você tem produzido o fruto do Espírito? Precisamos frutificar. Por isso necessitamos estar ligados à videira verdadeira. É Cristo em nós que nos permite produzir o fruto do Espírito. Sem Ele, nada podemos. O propósito de uma videira frutífera é tão somente glorificar o Pai. Então aparece aí, irmãos, a palavra videira, Jesus colocando como sendo eu sou a videira. Quando Jesus fala que ele é a videira, aí é uma alegoria, né? É uma metáfora. E o que é uma metáfora? Né? O que é uma metáfora? Os dicionários, irmãos, eles são unidos em dizer que metáfora é uma figura de linguagem, onde se usa uma palavra ou uma expressão em um sentido que não é muito comum, revelando uma relação de semelhança entre dois termos. Né? Então, Jesus está se relacionando com uma videira. Ele usa a videira para se identificar. Ou seja, você pode também, é que às vezes nós usamos assim metáfora, a gente nem percebe, né? A gente usa, às vezes, essa expressão, mas Jesus usava metáfora, Jesus usava. A gente usa também, só que a gente não percebe, né? Vou pegar um exemplo que às vezes se fala, ou alguém que se posiciona, por alguém que vai pegar muito peso. Um exemplo. Meu amigo é um touro, ele carrega isso sozinho. Percebe? Ele está chamando o amigo dele de touro, por quê? Porque o amigo dele é forte. Então, é uma metáfora. E assim, dei um exemplo aqui, e assim sucessivamente. Então, nós também usamos metáforas, Jesus usava. Nós vamos encontrar aqui, irmãos, no livro de João, pelo menos 7 vezes, Jesus se posicionando desta forma. Né? No livro de João, no capítulo 6 e versículo 35, para vocês que estão anotando, os nossos irmãos, os alunos que anotam isso e deixam registrado para um estudo mais aprofundado, porque aqui nós não estamos, com esse tempo que nós temos, nós passamos rapidamente. Mas no livro de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus vai dizer assim, e disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então aqui Jesus também está usando uma metáfora, eu sou o pão da vida. Em João 8 e 12, Jesus também vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui Jesus usa a metáfora dizendo que ele era a luz do mundo. Em João 10 e 7, Jesus vai dizer assim, e tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Em João 10 e 11, Jesus vai dizer assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, e a ressurreição e a vida. João 11 e 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Acabei de dizer, né? João 14, versículo 6, que é um versículo que nós conhecemos bastante. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui Jesus vai dizer, e por fim, nós estamos estudando hoje João 15 e 1. Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então aparece pelo menos 7 vezes aí
João fazendo esse registro, que Jesus se posicionando como a porta, como o caminho, como a luz, né? Quando Jesus fala que ele é a luz, Jesus estava dizendo, olha, eu sou uma... vocês precisam tanto de mim que sem mim vocês não conseguem fazer. Porque a luz, hoje você consegue ela facilmente. Basta você apertar ali, você consegue a luz. Mas nos dias de Jesus era mais difícil, né? Assim, conseguir luz, porque não havia essa facilidade. E quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, Jesus estava dizendo algo assim muito profundo, pois a necessidade dos homens de encontrar a luz não era muito difícil. E Jesus diz, olha, tudo isso que vocês precisam, eu sou. É lindo, né, irmão? Tudo isso que o mundo precisa, eu sou. Vamos caminhar um pouco mais. Videira e seus ramos. A parábola da vinha, no texto da leitura bíblica em classe, encontramos uma parábola ou uma alegoria a respeito da videira. A videira é o próprio Senhor Jesus Cristo e os ramos são os discípulos de Cristo. Como os discípulos, precisamos estar ligados à videira para termos uma vida frutífera. Como lavrador, o Pai tem cuidado de nós com zelo e amor, para que possamos produzir frutos em abundância. Fomos alcançados unicamente pela graça divina. É a única coisa que Ele exige de nós, é que venhamos frutificar. Queridos, essa lição é uma lição em que Jesus ele aborda e ele usa, assim, ele fala algo muito sério. Ele fala de comunhão, mas ele vai falar também de separação. Ele fala de frutificação, porém ele fala de cortar, de se separar. João 15:2, a lição de hoje, fala, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? Ele disse, toda vara em mim, ou seja, é possível alguém estar em Cristo e não dar fruto. É possível. Porque ele disse, toda vara em mim que não dá fruto. Ou seja, não é uma via única, é uma via dupla. Quando eu chamo de via dupla, eu estou dizendo o seguinte, é possível você estar em Cristo e não ser produtivo, porque a produção depende não unicamente da videira, mas depende de cada um de nós. Porque a produção não é automática pelo fato de você estar ligado nele. Não estou entendendo? Jesus diz, toda a vara em mim, ou seja, está ligado, mas não é produtivo. Queridos, Deus não criou robôs. Não deixou aqui, mesmo salvos, nós precisamos nos posicionar em Cristo. Você precisa se esforçar, fazer o seu papel da sua mão e trabalhar. Você não pode cruzar os braços e dizer, agora a vida me leva. Agora o Espírito Santo vai fazer o que precisa. Deus sabe que eu preciso, e ficar aí imóvel, inerte. Não, isso não faz parte dos planos de Deus para com a vida dos seus filhos.
Jesus é muito claro, toda vara em mim, que não dá fruto, vai ter uma posição no sentido de que você precisa ser frutífero. Né? Vai precisar de uma posição para que você comece a produzir. E em Mateus capítulo 3, versículo 10, a nossa lição traz um versículo muito sério, mano. Também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 7,19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, a pergunta, quem sabe que você está aí querendo fazer, e os nossos alunos da IBD Online, às vezes está querendo fazer a pergunta, né? Mas e agora? Você fica aí improdutivo e tudo bem? Ou seja, você se aninha aí e fica improdutivo, sem problema? Não, queridos. Deus é paciente. Deus ele é longânimo. Porém, existe um prazo. Existe um tempo. Existe um... Aí, eu não vou produzir mais. Então, já estou cortado automaticamente? Não. Deus não trabalha assim. A Bíblia responde. Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela frutos, e não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, para que ocupa ainda essa terra inutilmente. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa esse ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandará cortar. Olha aqui, queridos. Há 3 anos não produzia. Ele ia lá e não encontrava fruto. Eu disse, vamos resolver esse problema, porque essa videira, ela não produz. Essa videira não dá fruto. Aí entra mais uma vez a intercessão, o pedido. Me dê um prazo. Ajuda por mais um tempo. E o Senhor permitiu. Eu disse, não, tá bem. Ele disse, olha, eu vou estercar, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou chegar à terra, eu vou trabalhar para que essa vinha produza, tenha fruto. Ele disse, está bem. Ele disse, se não der fruto, então depois mandará cortar. Eu disse, mais um ano. Ou seja, Deus espera que o seu filho se acerte. Deus espera que o seu filho entre em forma e seja produtivo. Ele
é longânimo, ele está sempre esperando uma reação. Que você possa entender perfeitamente que você precisa ser produtivo. Quem sabe essa lição que nós estamos aqui estudando nesta manhã vai lhe despertar a entender perfeitamente que você foi chamado para produzir, para fazer algo para o Senhor, para desempenhar algo no seu reino e não ficar exatamente sem nenhuma produção, sem produzir absolutamente nada, estar ligado nele sem produzir, está incorrendo um perigo de um machado entrar ou diz, olha, o prazo se esgotou. Porque, queridos, quando estamos em Deus, quando estamos em Cristo, vamos entender, do outro lado, não existe falha. Estou entendendo? Será que existe falha da parte do lavrador? Que está cuidando da terra? Deus está cuidando, está depositando um tempo maior com ele. Comigo, não, isso aí não acontece. O Espírito Santo se agradou mais dele, por isso que ele é mais produtivo. Não, a seiva está correndo. Jesus é a videira. Não, também não tem falha. Agora, os ramos é que precisa se mexer. E aí? Fica ali de enfeite, fica um tempo ali sem produzir. Espírito Santo, a parte de Deus é tudo certo, é misericordioso, longânimo. Já há 3 anos não produzia, vim procurar fruto, não encontro. Não. Deixa mais um ano, escave, esterque. Depois, se não der, aí sim a gente manda cortar. Mas da parte de Deus, Ele espera que você tenha uma reação e que você venha para a escola dominical como hoje, se desperte a entender que é necessário fazer algo para o Senhor. Essa lição desse trimestre não veio por acaso. Vem despertar esse Brasil, as pessoas, a dedicar um tempo para o Senhor, para fazer algo para o reino de Deus e ser produtivo. Ninguém me chamou, então não faço nada. Não, queridos, você precisa, como ramo, a seiva está correndo, está ligado nele, então automaticamente você vai produzir alguma coisa. Livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 18, vai nos dizer a respeito dos judeus e também dos gentios, a respeito dessa ligação com a videira. Os irmãos sabem que na velha aliança, Israel é tido como videira. Em livro de Isaías, no capítulo 5, vai ali enfatizar bastante que essa videira falhou. Essa videira, ela falhou e não produziu. Israel, na velha aliança, tem o símbolo de videira. Uma videira que fracassou, que falhou. E Paulo vai dizer em Romanos 11, 18, dizendo assim, não te glories contra os ramos, e se contra eles se glories, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados, para que se fosse enxertado, está bem, pela tua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme
que não te poupe a ti também? Queridos, aqui Paulo estava dizendo aos judeus, e também a nós, porque quando ele se posiciona aos romanos, aos judeus, ele está dizendo assim, olha, vocês eram a videira que não produziu. E porque vocês não produziram, os gentios foram enxertados. Ou seja, se Deus não poupou a videira natural, vai poupar vocês? Que é sério. E ele começa dizendo assim, não acho que vocês são muita coisa, não. Porque vocês são folhas, vocês são ramos. O mais importante de uma videira é a raiz, e não os ramos. Então, vocês, gentios, não fiquem achando que agora vocês são tudo, não. Sejam humildes o suficiente para produzir. Produza. Porque a videira, irmãos, sem os ramos, ela continua sendo videira. Porque ela precisa apenas da raiz. Porque mesmo em terra seca, ela tendo uma raiz, ela vai produzir. Ela está viva. Então os ramos são trocados. Israel falhou? Falhou. O que Deus fez? Pegou o jambuzeiro bravo e enxertou. E nós somos esse jambuzeiro bravo que fomos enxertados na videira. Então, o que nós precisamos agora é entender o seguinte, lá era o natural, foi quebrado. Não significa dizer que a igreja substituiu Israel, não. Não foi feita essa substituição, isso não procede. Agora, o que foi que aconteceu é que eles não produziram, Deus pegou os gentios e enxertou na videira. E Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. E nós precisamos entender perfeitamente que lá atrás não houve produção, foi quebrado. E Paulo faz aqui essa recomendação tão forte. Vocês precisam entender perfeitamente que vocês precisam produzir. Né? Agora, existe um processo, irmãos, nesta vida de produção que eu acho assim pedagógico. Porque no versículo 2, ele disse, limpa o que dá fruto. Limpa. Esse processo de você fazer a poda e de você limpar, para a videira, para os ramos, é doído. Sim ou não? Quem já viu a árvore chorar? Derrama aquele leitinho, né? Quando eu era pequeno, as pessoas diziam, não corta o galinho da árvore, não, que ela chora. E a gente ficava assim, triste, porque via pingando aquele leitinho, que a árvore está chorando. E a gente ficava sensibilizado com a árvore, com os ramos, porque estava vertendo. Queridos, quando ele fala em limpar, em a poda, significa dizer que o Espírito Santo ele é tão lindo e tão maravilhoso que ele entra na igreja, ele entra na nossa vida e ele percebe que é possível você produzir mais. Então ele vem limpar os ramos, vem gerar a poda para que você possa produzir mais. É quando você entra na máquina de Deus, e aí é duro. E quando o Espírito Santo percebe que você pode realizar mais, ele vem a podar. É a hora onde você geme, é onde você chora, mas depois do processo, você vai produzir muito mais. Amém? Eu não vou fazer pergunta quem está na poda de Deus, porque não é a proposta aqui.
Mas, queridos, Deus, o Espírito Santo, Ele sabe aonde tem um ramo que precisa ser limpado. Existem áreas em nossa vida que precisa ser trabalhada. E você, por si só, não se limpa. Você não consegue. Às vezes é um orgulho, às vezes é uma área na sua vida que você diz aqui não. Aí o que acontece? Surge um problema e aí você tem que quebrar. Aí você desce, vai lá para o porão, vai lá para o porão e no porão você fala, Deus, eu aceito a moinha. E tem moinha, meus, que o grão vai ficando fino e Deus moe mais uma vez. Às vezes o garapeiro passa aquele bagaço 3 vezes. E a última vez só sai uma gotinha, mas ele passa. Assim é Deus também, irmão. A vara já produzia, ainda vai limpar? Vai limpar para produzir mais fruto. Você quer deixar Deus, nesta manhã, trabalhar na sua vida? Você pode ter certeza que você vai produzir muito mais para o Senhor. Amém? Então, limpa o que dá fruto. Não é limpar o que não dá fruto. Limpa o que dá fruto. Para que dê mais fruto. Esse processo é chamado na nossa vida corriqueira poda, né? E nós podemos dizer que Deus entra desta forma, sabe por quê? Porque Deus trabalha na forma progressiva. Você chegou até aqui, Deus quer que você caminhe um pouco mais. Isso é a forma progressiva de Deus trabalhar. Ele entra e quer que os seus filhos entrem em alta produção. Então ele vai fazendo esse cisalhamento, ele vai limpando, ele vai cortando, gerando construção na sua vida. Muito bem. Vamos para mais um tópico, né? Condição para ser produtivo. Segundo os agrônomos, a videira leva 3 anos para dar os primeiros frutos. As uvas não nascem logo depois da semente germinar no solo. É preciso tempo e muito cuidados. Na vida espiritual, é preciso discipulado, ensino da palavra de Deus, cuidado. Contudo, para ser frutífero, é imprescindível estar ligado a Cristo, a videira verdadeira. Longe dele não existe vida, apenas morte. Quando os ramos se afastam da videira, logo deixam de receber a sua seiva, tornando-se secos e infrutíferos. Queridos, existem condições para você ser uma pessoa frutífera. Existem condições. Essa condição para você ser frutífero, eu trouxe aqui pelo menos 3 condições para você ser frutífero. A primeira dela, essa está muito assim, óbvio, né? A primeira dela é estar na videira. Ou seja, sem Cristo, não há nenhuma possibilidade de frutificação. Jesus disse, sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Então, é necessário que você esteja ligado na videira, porque você não consegue gerar esses frutos automaticamente. Uma vara, sem estar na videira, ela seca, ela morre. Você sente que você está ligado na videira? Eu trouxe aqui vários versículos para os irmãos, né?
Na nossa lição de hoje, o versículo número 4, nos diz assim: estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim vós, se não estiverdes em mim. Agora a segunda, vamos passar rapidamente, a segunda é depender da videira. Você precisa entender perfeitamente que você depende dele. Você não é autossuficiente. Não é porque você já cresceu, que você passou pelas escolas da vida, e que você já é grandinho, e que você não depende mais, que você vai sozinho, que você já sabe, pelo que você já leu, pelo que você já aprendeu, pelas suas experiências passadas, e que você agora já ligou o piloto automático da vida, e que agora você não precisa mais. Não sabe que existem pessoas que dizem, não, eu já sei já. Já li a Bíblia 3 vezes. Já li a Bíblia 4 vezes. Eu já participei desde criança, já sou autossuficiente, parece que ele já sabe tudo. E há outras pessoas que, quando você já ainda está terminando de falar, ele já tem a resposta. Ele já sabe. Parece que não depende de ninguém e ele é suficiente. Não, queridos, nós dependemos de Deus. Nós precisamos entender perfeitamente que essa dependência não demanda um certo tempo e depois para. Não. Ela vai ser eterna. Enquanto você viver nessa terra, ou seja, toda a sua vida você vai depender, na eternidade você vai viver ligado nele para sempre. E então, por isso que eu gosto desse versículo, o versículo 5 da nossa leitura bíblica em clássico, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. E está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A última, irmãos, que trouxe aos irmãos para ter uma vida frutífera é permanecer na videira. Permanecer nele. Porque não basta você permanecer um tempo e achar que esse tempo que você permaneceu nele é suficiente para o seu carro andar até o fim. Em Lucas, irmãos, 8 e versículo 15, vai ajudar muito você a entender isso. Diz assim: e a semente que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, e as conservaram no coração, num coração honesto e bom. Esse dá fruto com perseverança. Você precisa entender que essa semente, quando cai, ela tem que estar plantada e ela vai perseverar hoje, amanhã e depois. Não é hoje está e amanhã não. É você permanecer nele. O que é permanecer, irmãos? O dicionário Aurélio nos informa que significa persistir, perseverar e insistir.
Você não pode dizer, a onda está levando, você vai. Não, agora a onda está ao contrário, então você vem. Não, você tem que levar uma vida de propósito. Você tem que persistir naquilo que você foi chamado. 3. A poda. Pode aparar os ramos que estão atrapalhando o desenvolvimento da planta. A poda ajuda a produzir novos ramos, fazendo com que a produção de frutos seja o maior. Na vida espiritual também somos podados e cuidados pelo Senhor. Ele retira de nós tudo que nos impede a frutificar. Contudo, se depois de cuidados não produzirmos fruto, não resta alternativa a não ser o corte e o descarte no fogo. Na vinha do Senhor, não há ramos para enfeitar. Todos precisam ser frutíferos. Esse é um assunto que nós já trabalhamos com os irmãos. Nós precisamos entender perfeitamente que a nossa vida cristã é uma vida de frutificação, uma vida de alta produção, porque da parte dele está em alta produção. Mesmo em terra seca. Mesmo em terra seca. Em Isaías capítulo 53, versículo 2, vai dizer assim, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era essa raiz em terra seca. Porém, mesmo estando em terra seca, essa raiz era altamente produtiva. Altamente produtiva. Fundamentos da frutificação espiritual. Firmados no amor de Cristo, o amor é o fruto excelente, conforme Gálatas 5:22. Fomos alcançados pela graça e o amor de Cristo. A graça divina, além de destruir os pecados, enxerta em nós a semente do amor. O amor nos ajuda a vencer os efeitos da arrogância, o egoísmo e a incredulidade. Cristo é o nosso exemplo por excelência de amor altruísta. Ele se sacrificou pelos pecadores. E o que nos identifica como os discípulos de Jesus é o amor. O amor nos leva a servir ao nosso próximo. Servir é sem interesse ou vantagem materiais. Aqui, irmãos, novamente o nosso comentarista, ele vem nos exortar se nós estamos realmente produzindo. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, ele pede para que os crentes ali da igreja façam um exame se estavam produzindo ou não. Dizendo assim, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quando a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Escritores hebreus, no capítulo 10 e 38 e 39, vai nos dizer, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós precisamos, irmãos, fazer um autoexame. Paulo diz, olha, vocês precisam examinar se vocês estão produzindo ou não. Ou se vocês já foram reprovados. Então, essa lição, eu penso, queridos, que é uma lição assim de fazer um autoexame. O crente ele não pode viver sem fazer esse cheque. Fazer esse check-in. Dizer, eu estou produzindo. Paulo, ele pega a caneta e diz, olha, vocês precisam se examinar. Eu preciso fazer um exame, cada um de nós fazermos um exame, se nós estamos nele, se nós permanecemos nele.
Nós precisamos fazer é um processo, né? Porque você fazendo esse processo, você analisando esses fundamentos da frutificação, você precisa entender que alguns processos, alguma caminhada na vida cristã, que precisa estar em observação. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, ele fala, aqueles que estão frutificando, eles têm este pilar. Veja comigo, Romanos 12, 12, ele vai dizer assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Só fechar esse. Então, os fundamentos da frutificação espiritual, a primeira dela, irmãos, está em Romanos 12, 12. Vou ler novamente. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, nós temos aqui, não dá tempo para nós discutir esse versículo aqui, mas fica aí para os irmãos, né? Nós temos mais um versículo que pode reforçar isso aí, dizendo, orando, Efésios 6 e 18, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, irmão. Primeira oração, a segunda, santificação. Filipenses capítulo 3 e versículo 13 vai dizer, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Sabe o que é isso aqui, queridos? Isso aqui é um caminho progressivo para a santificação. Ou seja, eu estou me limpando das coisas que para trás ficam, a minha mente, o meu coração, o meu sentimento, que para trás ficam, e eu vou avançando, ou seja, uma vida progressiva. Terceiro, o amor. João 15, 9. Da nossa leitura bíblica em classe. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Quarto, nós estamos tratando sobre os fundamentos da frutificação espiritual. Quarto, irmãos, não existe outro evangelho. Você deve permanecer neste evangelho. Paulo faz a recomendação a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, dizendo assim, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás. Tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Queridos, aqui, essa recomendação é de suma importância, porque, veja bem, isso vai depender de cada um de nós. Paulo está dizendo assim, olha, Timóteo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, tenha cuidado de ti mesmo. De que forma? Permanecendo na doutrina. Persevera nessas coisas. Ou seja, não muda não. Porque se você fizer isso, te salvarás. Tanto a ti, como você é uma pessoa que ministra, vai lhe salvar e também vai ajudar muita gente que vai te ouvir. Olha só, irmão. É importante dessa árvore de produzir bons frutos. E por último, irmão, que não poderia deixar, é de estar nele,
né? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28. João, velhinho, vai dizer: agora, filhinhos, permanecei nele. Para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, nós temos aqui, pelo menos, 5 fundamentos de suma importância: oração, santificação, amor, permanecer no Evangelho e permanecer em Cristo. O nosso irmão Euclides tem uma palavra. Olha, pastor Marcos, a paz do Senhor para todos. Amém. É interessante que a gente está ouvindo a palavra e isso até toca a gente, eu acho que a todos os irmãos, em relação a frutificar, né? A dar frutos. Então a gente começa a se colocar num local, num lugar que a gente precisa se esmerar mais no cuidado de pregar, de fazer a obra do Senhor com mais zelo, né? Mas porque, na verdade, a vida cristã, ela pede, a Bíblia pede, muito diferente de outras religiões, porque o que Jesus está pedindo aí, na verdade, é frutos. Então, na verdade, está dizendo assim para os cristãos: vocês têm que se mexer. Vocês têm que se mexer, têm que fazer alguma coisa em favor do reino de Deus. Mas eu estava lembrando também, pastor, que nessa reunião de obreiro passada, lá na sede, eu ganhei um livro do filho do pastor Carlos Padilha, e eu estou amando ler aquele livro, sabe? Um livro importante. Eu já estou na página 64, e eu comecei a observar que eu nunca li um livro tão assim importante para a gente ler como o livro dele, porque, inclusive, tem um livro que está sendo autorizado pela Casa Publicadora, né? E contando a história do pastor Carlos Padilha, né? Nós estamos falando sobre frutos, e ele conta, então, no seu livro, das igrejas por onde ele viveu, por onde ele passou, as dificuldades que se encontrava naquelas épocas, né? Épocas em que ele e os pastores daquela época viveram até com o Daniel Berg, que era um missionário que esteve aqui no Brasil e trabalhou aqui por muitos anos no Brasil, logo nos primórdios da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, né? Lá de 1910 até acho que 60, por aí, eles estiveram com esse grande avanço da Assembleia de Deus do Brasil. Até eles dizem que já na época de 60 já tinha Assembleia de Deus em todo o território nacional, nas capitais. E ele contando, então, eu acho interessante, porque ali no livro ele conta as dificuldades que se encontrou naquela época para se pegar o evangelho, porque, por exemplo, a situação financeira, econômica do país naquela época era outra, diferente de hoje. A tecnologia não tinha se avançado como no dia de hoje, né? Então, muitas, por exemplo, não havia ainda essa mudança na indústria, né, como existe hoje. Então, aquelas épocas, era época muito difícil. Então, as igrejas encontraram muitos desafios para se pegar o evangelho aqui no país, né? E ele disse que muitas pessoas procuravam as igrejas à busca de um melhor lugar nas cidades grandes, e procurava apoio nas igrejas e tal. Então, ele disse que a esposa dele era muito ligada a ele em relação aos trabalhos da igreja, e ele disse que eles oravam muito naquelas épocas, buscavam muito a Deus e pregavam o evangelho, né?
E foi uma época que a igreja ela produziu muitos frutos, que os crentes, de um modo geral, eles evangelizavam quase constantemente. Então, era uma operação muito grande dentro das igrejas, desde dos corais que existia, desde a banda, os trabalhos que elas faziam dentro das igrejas, os trabalhos de evangelização em massa que se fazia naquela época, né? E os trabalhos foi se difundindo, foi se aumentando, tendo progresso dentro da igreja, mas isso tinha um ponto fundamental, que era o pastor do local. Então, o pastor pregava e tinha muitos desafios, inclusive econômicos naquela época, né? Então, ele conta que muita gente veio para Jesus, e em épocas muito difíceis, mas uma coisa que a igreja não se afastava é de buscar a Deus constantemente. E o pastor, quando pregava, incentivava o povo a crer na palavra e buscava, na verdade, viver dentro da palavra de Deus. O que nós vemos aqui, o pastor Frogelino pregando e falando com a igreja, mas naquela época a igreja enfrentou outros problemas muito diferentes de hoje. E a igreja teve um desafio muito grande, então era pregada a palavra para as pessoas, então as pessoas se ocupavam no reino de Deus. Então hoje até a gente vê pessoas, o senhor até comentou há pouco instante, né? Tem pessoa que às vezes deixa de produzir dentro da igreja, deixa de evangelizar, deixa de visitar, deixa de fazer isso ou aquilo dentro da igreja, colocando desculpa em A e em B. Né? Quanto que Deus, na verdade, não está visando isso na pessoa. Cada um que recebeu a palavra, ele tem por obrigação de fazer a obra de Deus. Ele tem a obrigação de orar pela igreja. Ele tem a obrigação de visitar. Ele tem a obrigação de realizar aquilo que Deus colocou para ele, porque Deus colocou responsabilidade para o pastor, mas Deus colocou também responsabilidade para cada membro da igreja. Né? Então ninguém pode usar essa desculpa que não pode fazer o reino de Deus, porque é um desafio que o próprio Jesus está falando. Então nós temos que produzir algo para Deus. Eu vinha hoje, até eu estava sentado no ponto de ônibus e de repente bateu no meu ombro, né? Eu olhei, era um irmão com um monte de folheto na mão, e é sogro do meu filho, né? Ele disse, olha, eu falei, o senhor estou evangelizando, irmão. Ele tem mais de 70 anos. Está lá evangelizando os pontos de ônibus. Eu venho aqui, porque aqui é muito bom para a gente evangelizar. Né? Então, o que o senhor está falando aí, isso acaba mexendo com a gente, eu acho que não é só comigo, eu acho que é com muitas pessoas, porque a gente precisa produzir mais, a gente precisa fazer algo para Deus. Quem sabe você está na sua casa, você está em outra cidade ou em outro país, e que você já é conhecedor da palavra de Deus, precisa tentar para isso, porque, na verdade, Jesus está para voltar e a gente precisa fazer algo para Ele. Então, a gente não pode pôr desculpa em A e nem desculpa em B, mas a gente tem que olhar o que é que nós estamos fazendo. Certo? Então, eu acho que isso é uma palavra que serve para mim e serve para todos quando vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Tá? Obrigado, irmão. Passa. Que foi disse aos irmãos. Cada um tem que fazer um exame. Quem gosta de fazer prova aqui, passar por uma prova, às vezes baliza. E quando eu fui fazer a minha prova, aquele pauzinho na tela eu derrubei 2 vezes. Porque não me atentei. Fazer prova é coisa difícil, dá dor de barriga, uma série de coisas, né? Reprovou 3 vezes. Queridos, se submeter à prova, geralmente as pessoas não querem. Porque vai sair uma nota. De repente a nota baixa. Mas a grande verdade, queridos, é que como disse o pastor, nós precisamos fazer um exame, fazer um autoexame e verificar se você está produzindo. Sabe por quê? Porque existe um tempo.
você viver uma vida improdutiva, existe um tempo. Porque não é possível, ele não vai permitir que você fique ligado nele muito tempo sem produzir. Porque, como eu disse aqui aos irmãos na lição passada, que quando a pessoa vem para Cristo, ele vem sem nenhuma coisa, se ele é um pecador, ele está carregado de pecado. Ele vai apresentar o que para Cristo para ser salvo? Seus pecados? Não, está reprovado. Mas ele ouve a palavra e crê. O que acontece com ele? Paulo diz que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então ele usa a fé para ser salvo. Agora, Jesus disse, agora você está ligado em mim. E uma vez ligado em mim, vocês precisam produzir frutos. Não está produzindo? Não vai ficar muito tempo ligado nele, não. Olha, eu estou preocupado. 3 anos sem produção. Aí deu mais 1 ano. Não estou aqui dizendo que é 4 anos. Não é só dizendo o pastor Marco disse que pode ficar sem produzir 4 anos. Não, isso aqui foi um número. Muito bem. Por que o amor é a base da frutificação? Porque ele é o alicerce de todas as virtudes. Não podemos nos esquecer que o amor deve ser revelado em atitudes. Se você puder, grife essa palavra. Não adianta dizer que ama e não tem fé, se não tiver as boas obras. A fé sem obras, sem amor, é morta. O amor precisa ser visto mediante as nossas obras. Existem muitas pessoas carentes e necessitadas que precisam do nosso amor e ajuda. Queridos, a nossa atitude vai ditar realmente para que caminho nós estamos indo. As nossas atitudes. Não tem como. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 11, ele escreveu as seguintes palavras, do qual muito tempo, quer dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Quando eu disse para os irmãos grifar, se possível, atitudes, aqui estou trazendo a lume aos irmãos, porque o escritor aos Hebreus, ele vai citar aqui um problema que eu entendo que ele é um problema grave. Grave. Por que eu falo grave? Grave porque não faltava ensinamento para esta igreja. Não faltava. Ele fala aqui que eles receberam um sólido conteúdo. Eles tinham grandes ensinamentos. Era necessário um crescimento acelerado. Porém, a atitude desses crentes fez com que a coisa desse sim uma regressão. Então, um sentimento que, assim, somos suficientes e não precisamos mais de nada. Isso é sério, irmãos. Isso leva uma pessoa a não ser produtivo. Quando a pessoa põe na cabeça que ele não precisa mais de nada, que as suas atitudes, ou seja, se preparam um bom sermão, um bom ensinamento,
mas eles se sentem suficientes e não precisam mais de nada. É o que o escritor aos Hebreus vai trazer aqui. E eu penso, irmãos, que isso aqui leva a pessoa a ir regredindo, uma vida infrutífera, até parar. Porque com esse pensamento, não vai. E Jesus, em outras palavras, ele traz esse mesmo assunto aqui, em forma paralela, dizendo assim, o semeador saiu a semear. Ou seja, a semente é boa, sim ou não? Sim. O semeador estava esboçando, realizando um trabalho, sim ou não? Sim. Ele saiu para trabalhar? Saiu para trabalhar. A semente é a palavra de Deus. Ela é boa. Ela é especial. Agora, qual foi o fator que levou as pessoas a serem improdutivas? A qualidade da terra. Ou seja, a atitude. Uma caiu pelo caminho. Não foi? As aves do céu vieram, comeram. A semente estava na terra, mas não chegou a produzir, a crescer. As outras sementes caíram no meio dos espinhos. E os espinhos, o que fez com a semente? Sufocaram. Não produziu. A outra semente caiu no meio das pedras. Também não teve como produzir. E por fim, a última caiu em boa terra. E essa deu fruto e cresceu e produziu, foi uma beleza. Então, queridos, a palavra chega. Isso eu quero dizer aos irmãos. Esses aqui receberam uma boa palavra. Porém, a terra não estava preparada. Pedra, espinho, pelo caminho. Então, há pessoas que se posicionam da seguinte forma, irmãos. Não quero crescer, não quero. Vocês, Paulo chega dizendo assim, porque já deveriam ser mestres pelo tempo. E não caminha. Como eu vou ter uma vida de frutificação se eu não quero? Isso que eu quero dizer aos irmãos. Como eu vou ter uma vida frutífera se eu não quero? Aí eu volto, irmãos, no começo da nossa lição. Depende de cada um de nós ser frutíferos ou não. Frutífero ou não. Depende, vai depender da nossa atitude. Ah, mas se eu tivesse uma boa palavra, eu seria frutífero. Querido, olha aqui, ó, uma boa palavra. O povo não queriam saber de crescimento. Então começa você a reagir. Começa você a entender perfeitamente que você é uma vara ligada nele. E que a seiva está correndo. Aleluia! E que você pode entrar em alta produção. Em Cristo você pode entrar em alta produção. De que forma que você vai entrar em alta produção? Vamos lembrar o primeiro? Já esqueci. Amor, santificação, oração, evangelho e estar ligado em Cristo. Se você for para a oração, se você entrar no caminho progressivo, esquecendo das coisas e partir para a santificação, viver em amor, não descuidar do evangelho e permanecer nele, eu vou lhe dizer uma coisa. Faça isso, depois de 3 meses você vem conversar comigo. Você vem conversar comigo, você vê que altura você está. Como você está produzindo?
Queridos, você não consegue cercar muitas águas. Quem já brincou aqui, num dia de chuva, quando criança, eu fiz muito isso. A gente pegava areia e ficava cercando a água. E o que acontecia, irmão? E ficava cerca aqui, cerca ali, e a água vinha, e a gente ficava brincando. A água estourou ali, cerca, ia tampar, quando vi, estourava do outro lado. Sabe por quê? Não se consegue segurar muitas águas. Você vai ser esse volume de água, ninguém vai lhe segurar. Sabe por quê? Porque você está em produção, e a videira está percebendo que aquela vara está puxando. Aleluia! Está puxando muito. E o Espírito Santo está podando, está trabalhando, você está em grandes atividades. Essa é a proposta que Jesus está fazendo aqui nesta manhã e fez para com os seus discípulos. Mas vamos aqui partir para o fechamento. Cheios do Espírito e amor. O amor é gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Não podemos nos esquecer que somos templos, habitação do Consolador. Essa virtude era uma das características mais marcantes da igreja primitiva. Por quê? Porque todos ali eram cheios do Espírito. O amor fazia com que eles repartissem seus bens. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Levava também os crentes a amarem, mesmo sofrendo perseguição e morte. Então, a base da nossa igreja para frutificar é o amor. Chamados para frutificar, revestidos de amor. Colossenses 3:12. Paulo orienta os crentes para que se vistam de misericórdia, benignidade, mansidão e longanimidade. Busquemos as coisas que são de cima. Suas atitudes devem refletir a tal verdade, mediante a fé no sacrifício de Cristo. Já retiramos a roupa velha, nossos trapos de imundícia, que é a natureza pecaminosa. O amor, fruto do Espírito, em nossa vida nos conduz. Frutificar em nosso relacionamento espiritual. Passamos a experimentar uma maior comunhão com o Pai, mediante a oração, jejum, leitura da palavra de Deus. B. Ter um relacionamento conjugal frutífero. Se amamos a Deus, amamos também nosso cônjuge com um amor altruísta. Amar a esposa é um princípio divino para os maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. C. Ter um relacionamento familiar frutífero. A esposa será submissa ao marido e os filhos serão obedientes. Efésios 5:22. Ou seja, irmãos, para que você tenha uma vida frutífera, é necessário que você tenha um bom relacionamento. Aqui fala em um relacionamento com Deus, um relacionamento familiar e um relacionamento frutífero com os filhos. Queridos, é impossível você crescer se você não se relacionar bem. É impossível. A vida do crente, ele tem que ter um bom relacionamento. Senão ele não cresce. Ele vai vindo de marcha ré para trás. E hoje, eu penso por se avizinhar, aí, estamos aí, próximo à volta de Cristo. Jesus está voltando a qualquer momento. O que está graçando, irmãos, em toda a humanidade, e tem avançado muito em muitas áreas, é a falta de um bom relacionamento. É filhos contra pai. Pai contra os filhos. Os cônjuges também não se relacionam bem. Ou seja, quando você se afasta de Deus, você passa a ter problemas que vai se identificando que você não tem amor. E a falta de amor vai trazendo toda essa engrenagem seca que vai trazendo todos esses problemas. E a sociedade vai ficando doente, ferida, e não tem mais, não há mais sacrifício.
Ou seja, se você veio para Cristo, você tem que se limpar das coisas velhas e entender perfeitamente que você nasceu de novo. E agora o fruto do Espírito é misericórdia, benignidade, mansidão, longanimidade. Ou seja, nós como igreja devemos buscar as coisas que são de cima e não da terra. 1 Pedro 1, 14, 16 diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1 e 14. Se a palavra estiver em vós, só é possível frutificar se Cristo e as suas palavras estiverem implantadas em nós. Essa também é a condição para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. É por intermédio das palavras de Jesus, ou seja, por meio de seus ensinamentos, que podemos orar corretamente, seguindo a vontade do Pai. As palavras de Jesus fazem com que venhamos nos tornar semelhante a Ele. Amém? Ou seja, se nós estivermos ligados nele, iremos produzir muito. Cumprindo a lei. Na Epístola aos Romanos, Paulo trata com profundidade a respeito da lei. Ele mostra que somente os que amam têm condições de cumprir a lei. Quem ama aos outros cumpriu a lei. O apóstolo também exorta os crentes, afirmando que o cumprimento da lei é o amor. O amor de Cristo em nós nos ajuda a observar os mandamentos e princípios divinos para a nossa vida. Vamos para a conclusão. O amor de Deus por nós é singular. Quando experimentamos desse amor, somos transformados e não passamos a produzir o fruto do Espírito. Que venhamos a frutificar em todas as áreas da nossa vida, a fim de que o nome de Jesus, o nosso amado, seja glorificado e exaltado. Amém? Queridos, e aqui nós fechamos esse trimestre. Amém? Um trimestre maravilhoso, que veio assim trazendo um despertamento para as nossas vidas, né? Eu penso que há um grande despertar nesse trimestre, no sentido de nós crescermos como crentes, né? Entender perfeitamente que não eu fiquei a pensar, se cruzarmos os braços, já é o suficiente para você estar incorrendo perigo. Se você cruzar os braços, dizer agora, eu parei, você está correndo perigo. Nós precisamos encontrar algo para fazer para o Senhor. Reaja. Saia desta manhã aqui. Eu gostaria muito que você pensasse diferente. Pensasse diferente. É assim, tudo aquilo que veio está trazendo um certo transtorno. Às vezes você pensando, queridos, o grande problema é quando você não dá abertura para algo que o Espírito Santo está batendo aí para você acordar, para você mudar, para você entender que não é por aí da forma que você está pensando. Você que está comigo pela internet, ou você é na sua igreja, onde você está, como aluno, entenda perfeitamente que as coisas é você, Deus e Ele. Há muita gente fazendo uma correlação com a sua vida improdutiva com terceiros. Está acima, muita gente. É muita gente. E o diabo ele é oportunista. Ele diz, se você não produz, sabe por quê? É por causa dele, por causa dela, por causa não sei do quê. E vai arrumando terceiros.
Eu não tenho vida produtiva por causa, essa palavra por causa, irmão. Por causa, porque eu estou assim. Não, queridos. Jesus disse, olha, você está ligado em mim. Aleluia. Você está ligado em mim. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós. Não pense em terceiros. Ele vai lhe ajudar a caminhar, mas não é a ponte, ali, a essência da sua produtividade está ligado nele. A seiva está passando por você e você vai germinar e produzir fruto. Ah, mas se eu trocar de igreja, acho que eu vou ser produtivo. Não pense assim, queridos. Não vai mudar nada. Não vai mudar, é você que precisa entender que a ligação está nele e que você precisa entrar no caminho da oração, da santificação, da leitura, do evangelho, está ligado nele e você vai começar a reagir. Aleluia! Você vai começar a reagir, você vai começar a florir, você vai começar a produzir. É isso que o Espírito Santo quer que você caminhe. Não foi isso que Ezequiel ele enxergou naquela visão? Disse, você quer entrar no rio? Disse, quero. Então, passa a caminhar. Eu não me lembro se foi 100 ou 1000 côvados que ele caminhou e as águas deram nos pés. Ele disse, caminha mais um pouco. Ele começou a caminhar e as águas deram aqui na cintura. Aí ele foi convidado a caminhar mais um pouco, as águas deram nos lombos. Ele disse, está confortável? Ele disse, as águas estão nos meus lombos. Ele disse, caminha mais um pouco. E ele caminhou mais um pouco. E as águas lhe cobriram. Quem sabe as águas estão nos seus pés. E hoje o Espírito Santo dizendo, venha. Venha navegar nas águas do Espírito. Venha se entregar totalmente por Ele. E quem sabe as águas estão nos seus lombos. Você está pertinho de se mergulhar nestas águas. Quem sabe? Avance um pouco mais nessa direção e você vai ter experiências com Deus que você nunca teve. Mas enquanto os seus pés ainda estiver e você estiver dominando, ainda é você. Mas a hora que as águas tomarem conta, você vai dizer, Espírito Santo, agora eu estou ligado nele totalmente. Eu vou estar em alta produção. Aí já não é mais você que governa. É Ele que vai tomar conta da sua vida e você vai produzir muito. Que Deus assim nos abençoe de uma forma poderosa e maravilhosa.